Em julho de 1944, no decorrer da invasão dos aliados na França, foi lançada a Operação Goodwood, considerada o maior ataque blindado britânico da guerra, ocorrido em um campo aberto a leste da importante cidade de Caen, na Normandia. Os aliados tinham como principal objetivo romper de vez a ferrenha resistência das forças alemãs na região. Porém, esta acabou se tornando uma das batalhas mais controversas da campanha aliada e é frequentemente retratada como um dos maiores desastres britânicos de toda a guerra. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. A cidade de Caen, que deveria ser libertada na noite do dia D, ainda não havia sido capturada pelos aliados em meados de julho de 1944. Os alemães enviaram grandes quantidades de reforços para esta região, incluindo poderosas forças blindadas de elite. Ao mesmo tempo, os americanos estavam preparando a Operação Cobra, marcada para iniciar em 20 de julho. A ofensiva britânica atrairia tropas alemãs para a região de Caen, deixando o caminho relativamente aberto para as forças americanas. O general Miles Dempsey apresentou um plano ao comandante-em-chefe britânico, general Bernard Montgomery, no dia 10 de julho. A operação implicava invadir Caen com o uso massivo de blindados. O plano foi alinhado entre os generais e preparado para ser lançado dentro de poucos dias. Havia dois principais objetivos na Operação Goodwood, sendo o primeiro fora da cidade de Caen. Por lá, os bombardeiros abririam um buraco nas defesas alemãs, permitindo que divisões blindadas britânicas inteiras avançassem para o sul, na planície a sudeste de Caen. Isso lhes proporcionaria a oportunidade ideal de avançar sobre a região plana de Falaise, onde se encontravam os campos de aviação vitais para a Royal Air Force. O segundo objetivo envolvia as forças canadenses e o plano de avançar em direção às áreas do subúrbio e do entorno de Caen, assumindo em seguida o controle do restante da cidade. Tanto as tropas britânicas quanto as canadenses poderiam aproveitar sua superioridade numérica à medida que avançassem, superando os alemães com uma vantagem de 2-1 em termos de infantaria e 4-1 em quantidade de tanques. Em julho, o segundo exército britânico tinha 2.250 tanques médios e 400 tanques leves na cabeça de ponte, dos quais 500 estavam na reserva para substituir as perdas. A Operação Goodwood foi planejada para ser uma surpresa para os alemães, mas, devido à movimentação de uma grande quantidade de blindados, era praticamente impossível manter o segredo do ataque. Por conta disto, alguns dias antes do ataque, os alemães já tinham conhecimento de que os aliados estavam preparando alguma operação em larga escala. Cientes de que os alemães aguardavam um grande ataque a partir da cabeça de ponte de Orne, os britânicos estavam preparados para encontrar a resistência da 16ª Divisão de Campo da Luftwaffe. Grupos de batalha da 21ª Divisão Panzer com cerca de 50 Panzer IV e 34 canhões de assalto eram esperados. A 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler foi identificada na reserva com cerca de 40 tanques Panther, um tanque inigualável de 45 toneladas, armado com um canhão de 75 mm. Havia também 60 Panzer IV, outro tanque utilizado em grande quantidade pelas forças alemãs. Foi estabelecida a presença de 2 batalhões de tanques pesados, equipados com os enormes tanques Tiger de 63 toneladas, armados com o temível canhão de 88 mm. A força blindada alemã foi estimada em 239 tanques e a força de artilharia em 316 canhões de campo e antitanques. Os alemães consideravam a área de Caen a base da sua posição na Normandia e estavam determinados a manter um arco defensivo desde o Canal da Mancha até a margem oeste do Orne. Em 15 de julho, a inteligência militar alemã alertou o grupo Panzer West que a partir do dia 17 havia a iminência de um ataque britânico vindo da cabeça de ponte de Orne. Às pressas, o general Heinrich Eberbach, comandante do grupo Panzer, fez um plano defensivo com detalhes elaborados. Elementos blindados da 21ª Divisão Panzer
reforçados com o 53º Batalhão Panzer Pesado, que incluía 10 King Tiger, teriam seus poderosos tanques em posição para apoiar e atuar como reserva geral do resto dos Panzer Grenadiers. E de frente para Cannes, a oeste da estrada Cannes-Falaise, estava o 1º SS Panzer Corps. O bombardeio aéreo começou por volta das 5h30 da manhã, no dia 18 de julho. O grupo Panzer West foi submetido a um dos maiores ataques ar-solo da história durante 3 horas. Em seguida ao ataque, homens, tanques e artilharia estavam espalhados pelo campo numa confusão caótica. As 3 divisões blindadas de Montgomery, a 11ª, a divisão blindada de guardas e a 7ª, avançaram em seguida para dentro das linhas alemãs. Embora o bombardeio tenha desativado alguns tanques Tiger e abalado os homens da Luftwaffe, que estavam sob pressão na primeira linha de defesa, infligiu poucos danos às robustas e bem elaboradas defesas alemãs. Isto ficou claro quando a 11ª Divisão Blindada avançou, pois à medida que os veículos entravam nos campos abertos, canhões antitanques alemães escondidos nas vegetações e fazendas fortificadas, a maioria sobreviventes do bombardeio, começaram a disparar. Esquadrões inteiros foram exterminados em questão de minutos em determinados locais. A planície abaixo de Bourg-et-Busse ficou logo repleta de dezenas de tanques britânicos em chamas. A divisão blindada de guardas e a 7ª ficaram presas em um enorme engarrafamento durante a tarde de 18 de julho e, uma vez nos campos abertos, apresentaram uma galeria de tiro perfeita aos artilheiros alemães dos poderosos canhões Flak 88. O ataque rápido e decisivo que Montgomery havia imaginado simplesmente não ocorreu. As baixas só aumentavam. Apenas os canadenses garantiram a captura da maior parte de Cannes no final do primeiro dia, enquanto os britânicos ficaram longe de alcançar seus objetivos. Com isto, o inimigo ainda controlava a importante elevação de Bourg-et-Busse, o ponto alto que obstruía a passagem das forças aliadas. O comando alemão enviava reforços à medida em que a batalha avançava, montando eficientes contra-ataques locais com os temíveis tanques Panther e Tiger, além do aterrorizante King Tiger. Como resultado, as tropas britânicas tiveram uma sangrenta e árdua luta pela frente. O terreno só piorou as coisas, pois em torno de Cannes, a zona rural da Normandia, que antes era densamente povoada, tornou-se uma área totalmente aberta e sem cobertura. Isso proporcionou aos alemães um excelente campo de tiro para abater blindados que se aproximavam. Além do mais, os tanques britânicos não possuíam a mesma resistência que os fortes blindados alemães e sofreram grandes baixas como resultado do combate em campo aberto. Logo, ficou claro que haviam cometido um grave erro em avançar sem a ausência da crucial cobertura que tanto havia ajudado seus oponentes anteriormente. Montgomery, para variar, desconhecia ou negava essas dificuldades. Ele deu aos noticiários ingleses informações sobre um grande avanço, que resultou em reportagens escandalosamente otimistas nos jornais do dia seguinte. Mas desta vez, os alemães tinham a vantagem da inteligência, fazendo um estudo completo das forças britânicas e canadenses, portanto, sabiam exatamente o que esperar. Os britânicos e canadenses lutaram por mais 3 dias em torno de Cannes, na esperança de conseguir um grande avanço. Os alemães resistiam, reforçando suas posições no cume de Bourg-et-Busse e lutando ferozmente. Já as forças de Montgomery haviam avançado apenas 6 quilômetros quando a operação perdeu força, em 21 de julho. Ao final da batalha, os aliados haviam perdido 5.537 homens, bem como mais de 400 tanques, representando 1/3 dos blindados britânicos na França. Dentre estes blindados, os alemães abateram 205 tanques Sherman, 167 Cromwell e 28 Churchill. Os Sherman, com sua frágil blindagem, pouco puderam fazer contra as espessas armaduras dos Tiger. Os muitos adversários do general Bernard Montgomery, principalmente oficiais superiores da Royal Air Force, usaram as perdas de tanques e o avanço limitado para tentar destituí-lo de sua posição no comando. Do lado alemão, 2.234 homens foram feitos prisioneiros e 110 tanques foram destruídos ou seriamente danificados. Montgomery tentou redefinir os objetivos da operação quando viu que não teria sucesso. Ele chegou a afirmar que o plano sempre teve como objetivo desviar a atenção alemã do ataque americano e que nisto obteve êxito. As graves baixas
e os objetivos não alcançados, por outro lado, contaram uma história bem diferente. Nos anos seguintes, a fracassada operação continuaria sendo objeto de controvérsia, tal como é até os dias de hoje. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.